Olá a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindes à nossa terceira aula do projeto de extensão da nossa querida colega Karine de Oliveira Santos. Então, nós vamos iniciar essa terceira aula fazendo fazendo um pequeno resumo do que aconteceu nas duas primeiras, tá? Mas antes, quero apresentar novamente para quem não assistiu a aula 1 e 2. Esse é um projeto de extensão que está dentro do estágio supervisionado de gestão educacional da Karine, e ela me convidou para proporcionar para vocês essa união da pesquisa acadêmica, da pesquisa do conhecimento acadêmico para a comunidade quedense e para todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, a esses vídeos, né? Nós já fizemos um projeto de extensão do ensino, do estágio do ensino fundamental dela, mas agora nós estamos, né, que falou sobre a vida de Dalí, suas principais obras, e agora nós estamos fazendo esse projeto de extensão que tem como tema a compreensão da história da arte através da leitura de imagens. Na primeira aula nós falamos um pouco sobre como a leitura de imagens ela é importante no mundo extremamente visual que a gente vive e como que nós podemos fazer para que nós não sejamos analfabetos visuais. Você sabia que existe esse termo, analfabetismo visual? E você sabia também que as pessoas devem e podem ser alfabetizadas visualmente? A leitura de imagem nessa cultura visual que a gente vive é extremamente importante, porque nós precisamos ser pessoas capazes de entender não só as obras de arte, mas as imagens que estão ao nosso redor, para que a gente possa atribuir significância para elas e também extrair a significância que elas nos trazem, né? Na segunda aula, nós começamos a entender um pouco da história da arte, da pré-história, a Idade Antiga com os egípcios. A gente não viu gregos e romanos exatamente pelo nosso pouco tempo, mas hoje a gente vai, nessa aula, nós vamos verificar o Renascimento, tá? Que foi um importante momento histórico que eu acredito que vai ser essencial para a gente compreender mais sobre a história da arte. O Renascimento está dentro do início da Era Moderna, tá? A Era Moderna se estende aí de 1500, mais ou menos, até o século XVII. Então, são muitos séculos, né? É muito tempo para a gente falar, e não tem como a gente trazer tudo, infelizmente, também. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o século XX, né? Na semana que vem, no caso, no vídeo que vem, nós vamos falar sobre o século XX, né, que é o fim aí da Idade Moderna, mas nós hoje vamos falar de um período da Idade Moderna que é o Renascimento. Claro, aí nós não estamos falando do neoclassicismo, nós não estamos falando dos séculos XVI, XVII, XVIII, nós não vamos falar, infelizmente, por conta do tempo, mas é interessante, fica aí para a pesquisa de vocês, o que aconteceu nas artes nos séculos XVI, XVII e XVIII, para que vocês possam compreender um pouquinho mais, tá? Século XVI e XVII, ainda talvez a gente fale alguma coisa hoje, mas no século XVIII a gente não vai falar nada, tá? Então é importante que vocês pesquisem sozinhos para que vocês tenham a chance de entender mais sobre esse mundo da arte, né? Pessoal, é muito interessante quando nós aprendemos um conteúdo novo, que a gente começa a olhar ao nosso redor e a gente começa a aplicar esse conteúdo nas coisas que estão ao nosso redor mesmo. Aqui nós estamos falando de leitura de imagens. Eu, pelo menos, agora que eu estou estudando mais profundamente para fazer esse projeto para vocês, sobre a questão de leitura de imagem, eu estou olhando ao meu redor muito mais atento, percebendo o que as imagens realmente querem me dizer. Porque se a gente observar ao nosso redor, a gente está o tempo todo rodeado de imagens, como eu estou batendo na tecla desde a primeira aula. Mas saber interpretar essa imagem é uma coisa que poucos sabem, né? Claro, quando nós vamos crescendo, nós vamos tendo contato com as imagens desde muito pequenos. E nós vamos aprendendo a ler, né? Então, geralmente as imagens têm palavras, a maioria delas tem algum texto, e nós vamos observando as figuras, as imagens, que parecem com objetos da vida real. Então, nós sabemos o que aquela imagem representa. Por exemplo, um livro infantil, a criança reconhece que aquela imagem é de um cachorro, que aquela imagem é de um, sei lá,
de um gato, porque essa imagem é parecida com um animal que ele já viu, que ele já tocou, que ele já brincou na vida real. Então, por isso que a imagem, a gente consegue interpretar ela muito facilmente, porque ela muitas vezes fala de coisas que estão no nosso real, né? Mas nós estamos falando aqui de algo muito mais profundo. Quando nós falamos de leitura de imagens, nós estamos falando não só da interpretação desses signos, dessas figuras naturalistas, dessa realidade fotográfica que nós temos, mas também dos simbolismos, de intenções, de uma estética que estão por trás. Eu lembro muito bem que eu tinha uma professora que ela falava assim, pessoal, quando vocês forem ler um texto, vocês não podem ficar só no que ele diz, mas também tentar interpretar quais são as entrelinhas desse texto. O que ele quer dizer na sua maior profundeza, na sua maior significação por trás desse texto. E com a imagem é a mesma coisa. Se a gente, por exemplo, observa a imagem de um flyer vendendo uma pizza, né, que está lá no balcão, enfim, nós vamos observar o quê? Me compre. Eu quero vender o meu produto. Mas será que é só isso? Você já experimentou o produto que o flyer diz? Será que é tão bom quanto o anúncio assim? Porque as imagens, quando são passadas por um bom designer gráfico, por exemplo, elas convencem através das cores, das frases, das imagens, elas convencem o consumidor a comprar. E é justamente isso que as empresas querem. Isso não é mal, isso não é pilantragem. Não, qualquer empresa quer vender seu peixe. E o design gráfico está disponível justamente para quê? Para que você consiga comprar. Eles querem que você compre o teu produto e por isso eles vão fazer com que o design gráfico, os flyers, os panfletos, eles estejam muito bem produzidos para que as cores, as imagens possam influenciar você a chegar na compra, né? Mas, e o que acontece? Muitas vezes a gente cai no conto da carochinha, né? Que a gente vê um flyer muito bonito, a gente vê um design gráfico muito bem feito, dizendo sobre um sanduíche, sobre uma pizza, sobre alguma coisa, a gente vai e compra achando que o produto é bom. Mas, na verdade, quando a gente chega no estabelecimento, a gente vê que não é bem assim, que o produto não é tão bom assim. Então, saber vender o seu peixe faz parte dessa condição da imagem que nos apresenta hoje em dia. Vamos pensar outro tipo de imagem, a televisão, né? As emissoras precisam vender o seu peixe também, anunciar os produtos e anunciar, por exemplo, as novelas, os programas de televisão. Então, todo o visual, toda a imagem que se coloca na televisão também é extremamente pensada para que se tenha mais audiência, para que se assista a novela, para que a marca de televisão seja agradável aos olhos das pessoas, para que elas fiquem assistindo esse canal. Então, tudo isso, a imagem, ela tem esse propósito, pelo menos na nossa contemporaneidade, ela tem esse propósito justamente do quê? De vender o peixe. Né? Não só isso, não estou falando que as emissoras, os estabelecimentos, só querem isso com a imagem. Não, mas também é chamar atenção, é dizer que o lugar é um lugar bom de se estar ou de se assistir, por exemplo. Né? Bom, pessoal, eu vou começar a transmitir os slides para vocês agora para a gente ter mais uma noção, então, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Renascimento. Vamos lá, então. Leitura, aprendizagem da história de arte por meio da leitura de imagens, aula 3. Desculpe, pessoal. Hoje nós vamos falar exatamente. O professor tinha esquecido. A gente vai falar da Idade Média e do Renascimento. Tá? Me fugiu da cabeça que a gente ia falar sobre a Idade Média. Vamos lá, então. Idade Média. Tirei essa citação do mundoeducação.ual.com.br, tá? História geral. Vamos saber um pouquinho sobre essa Idade Média. A Idade Média é um período da história geral em que se inicia no século V, logo após a queda do Império Romano no Ocidente, e termina no século XV com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano.
Foi um período marcado pela síntese, pela união da herança romana com a cultura dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano. A Igreja Católica tornou-se uma instituição poderosa e influente não apenas na religião, mas também na sociedade medieval. A invasão bárbara provocou a fuga da cidade em direção ao campo. A Europa ocidental ruralizava-se e a riqueza era a terra. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica e a produção dos feudos era para o seu próprio sustento. Então, aqui a gente tem um mundo feudal, né? Um mundo que está sustentado através de uma religião, um Estado que está sustentado justamente pelo que vocês estão vendo na imagem. Isso aqui era o que acontecia, isso aqui era a estrutura do Estado, a estrutura da sociedade. Em primeiro lugar, nós tínhamos o rei. Em segundo lugar, nós tínhamos a nobreza e o clero, senhores das terras. Tudo lhes pertence, não pagam impostos, mas recebem-nos do povo. E por último, nós temos o povo, que sustenta o clero e a nobreza, trabalha, paga impostos a todos, trabalha para o rei nas obras e na guerra, né? Então a gente tem, peraí que eu vou abrir para minha cachorrinha aqui. Plano de pet, assim, a gente tem que dar atenção para os pets, tem que dar atenção para tudo, né? Mas enfim, pessoal, o que a gente tem que entender? A Idade Média, muitas vezes ela é resumida no quê? Ela é resumida numa Idade das Trevas. Eu sempre escutei isso nos meus estudos. Por que Idade das Trevas? Nesse momento, a religião católica, quando ela se torna religião oficial por Constantino, né? A religião oficial do Império Romano, nós temos que entender o seguinte: ela se torna um poder muito grande dentro da sociedade. E isso faz com que a igreja domine, inclusive, os reinados, que a igreja influencie os reis, que a igreja influencie os artistas, que a igreja influencie o povo. Então, tudo estava em volta da igreja. Nós temos, nesse momento na Idade Média, uma característica social que nós chamamos de teocentrismo, ou seja, Teo, a religião, o Deus, o divino, no meio, e tudo estava em volta desse o quê? Desse Deus, dessa igreja. Então, o que acontece? A religião católica ascende, né? E tudo estava em volta dessa religião. Tudo era pensado a partir da religião. E por que Idade das Trevas? Porque nessa época tinha perseguição a todas as pessoas que não acreditassem em Deus, não acreditassem em Jesus, não acreditassem na igreja, não respeitassem os seus dogmas. A gente sabe que teve a Inquisição, né? Queima as bruxas também, que milhares de pessoas morreram pela mão da igreja. E isso faz com que a igreja e a Idade Média tenha esse passado que muitas pessoas condenam e não tem como não condenar, né, gente? Foram fatos, assim, extremamente doídos que a gente passou na Idade Média, que o povo passou. Mas é algo que a gente tem que estudar criticamente, sabendo do que nós estamos falando, tá? E aqui nós temos mais uma citação de Chilvers, de 2016. Em 330 depois de Cristo, o imperador romano Constantino o Grande deu um passo importante ao transferir sua capital para o Oriente. Essa mudança teve enormes consequências não só políticas, mas também para o futuro desenvolvimento da religião e da arte. No Ocidente, os pintores cristãos glorificavam a fé com obras que trariam as escrituras à vida, com o naturalismo, a emoção e o poder imaginativo. Então, vamos lá. 330 depois de Cristo. Na parte ocidental do Império Romano, nós temos pintores cristãos que glorificam a fé com obras que trariam as escrituras à vida, com naturalismo, ou seja, uma cópia da vida, com emoção e poder imaginativo. O que a gente tem que entender? Nesse período, a igreja quer catequizar o povo, ela quer ensinar e passar esses dogmas, mas muita gente não era alfabetizada nessa época. Qual foi a solução? Ensinar através das imagens, porque se eu vejo uma imagem, por exemplo, do julgamento de um pecador, né, indo para o inferno, ou da salvação de uma alma indo para o céu, eu vou ficar com medo, eu vou aprender esse dogma.
que eu tenho que levar uma vida pura. Então, a arte na Idade Média se deu através desses ensinamentos visuais, tá? Continuando, no Oriente a abordagem não poderia ser mais diferente. A arte cristã solene e estilizada, um meio de comunicação direta com o Senhor. Como tal, ela foi cuidadosamente regulada. Não havia interesse em produzir imagens realistas do mundo natural, nem se esperava que os artistas mostrassem sinais de originalidade ou expressão pessoal. Em vez disso, eles foram encorajados a aumentar a difusão dos melhores ícones, imitando-os com o máximo de precisão. Então, enquanto no Ocidente nós tínhamos uma obra transcrevendo as escrituras, usando a vida real para pintar, né? Copiando os homens, as suas roupas, né? Tudo isso muito natural. No Ocidente nós temos outra coisa. Opõe-se ao naturalismo e se copia os ícones. O que são os ícones? São os santos, são os anjos, são as figuras mais importantes das escrituras e de tudo isso mais, tá? Aqui a gente tem uma das obras mais famosas desse momento, que é o Teotoco de Vladimir, pintado em 1100, tá? Abre aspas, aqui essa citação eu tirei de A12.com, né? A Virgem de Vladimir é um modelo misto de dois modelos iconográficos. A Virgem do Caminho Idogitria, que leva o menino no braço e cuja mão indica o caminho. Ele é o Logos, o menino é o Logos, o filho feito homem, e a virgem ternura, a Eleusa, uma concepção eslava, mais russa que grega, na qual o menino envolve com a mãozinha o pescoço da mãe com um gesto de ternura. A gente vai começar a observar que, ao contrário da arte egípcia, aqui não temos mais aquele frontalismo, nós não temos mais aquela lei da frontalidade, onde a maior parte, né, de todos os membros do homem era desenhada. Aqui nós já temos uma tridimensionalidade. Enquanto na arte egípcia nós tínhamos uma bidimensionalidade, a gente não tinha uma tentativa de fazer parecer viva e real aquela imagem, aqui nós já temos uma tridimensionalidade. Dá a impressão que a pintura está saindo da tela, tem luz e sombra, dá para ver a definição da mão, do nariz, da cabeça. Então, é algo muito mais elaborado, né? Cores mais ocres, mais opacas, mais neutras, né? A gente vê, por exemplo, o menino Jesus, é muito costumeiro que até hoje as igrejas usem esse estilo para desenhar dentro das igrejas. Aqui, por exemplo, a Igreja Católica da minha cidade, a Igreja Matriz, nós temos algumas obras pintadas à mão em alguns murais que se parecem muito com essas imagens como essa aqui, medievais, né? O nariz alongado, o rosto dos adultos mais alongados, as crianças com um corpo grande, um corpo de um bebê, mas a cabeça bem pequenininha, né? Muitos adornos no corpo, né? A roupa muito bem com muitos adornos, com algumas joias, né? Com alguns muito oriental, né? Porque não é à toa que se deu nesse momento, né? As primeiras pinturas. No Ocidente, essa citação é de Chivers 2016. No Ocidente, as primeiras pinturas cristãs foram criadas nas paredes das catacumbas, um jardim labirinto de câmeras funerárias nos arredores de Roma. Devido à ameaça de perseguição, as imagens eram cautelosas, simples e ambíguas, o bastante para serem entendidas como arte pagã. A gente tem que entender que os primeiros cristãos que começaram a seguir Jesus, as Escrituras, eles foram perseguidos pelo Império Romano, tá? Eles foram perseguidos e eram tidos como pagãos, porque eram contrários à religião oficial do Estado Romano. Então, o que acontecia? Se os primeiros católicos, os primeiros cristãos, eles eram perseguidos, eles exerciam arte mesmo assim, eles viviam por aí, mas dentro das catacumbas, que eram que eram lugares escondidos para que ninguém visse o que era feito lá dentro. Aqui um exemplo, a catacumba de
Modilia, em Roma, na Itália, né? Eram como se fossem esgotos, né? Por dentro. Essas catacumbas, elas eram altamente adornadas, relembra novamente a arte perietal, a arte pré-histórica, por ser quase dentro de uma caverna. Lembra a arte egípcia também, que era dentro das pirâmides, aqui eram dentro das catacumbas, né? Então, vocês olhem a perfeição, a precisão que esses artistas, que esses homens, os primeiros homens cristãos, deixavam nas paredes dessas catacumbas, né? Eu vou até pesquisar uma coisa aqui. As catacumbas, elas serviam como... As catacumbas romanas eram reservadas pelos cristãos para o sepultamento de seus mortos em valas sob a terra. Esse termo grego significa originalmente cavidade, vale aberto. Apenas depois do século IX é que esta palavra passou a ser o sentido de cemitério subterrâneo. Os primeiros cristãos não tinham o hábito de utilizar mais de uma vez um túmulo, o que dificultava a questão espacial, pois em pouco tempo não haveria mais local a céu aberto onde pudessem ser edificados novos cemitérios. Como eles também tinham desenvolvido o senso comunitário e assim ansiassem por estar sempre próximos um do outro, optar por sepultar os mortos em covas subterrâneas não foi uma escolha difícil, uma vez que eles tinham verdadeiro horror à ideia de cremação dos corpos, né? Então a gente observa como essas catacumbas serviam, né, como as pirâmides serviam para os egípcios para enterrar os seus entes queridos, mas e também aqui acontecia a mesma coisa como no Egito, né? Dentro das catacumbas onde os mortos eram colocados, as pinturas reinavam lá dentro também. Aqui a gente tem a Virgem entronizada com 2 santos do século 6 depois de Cristo. A gente observa novamente que essa arte medieval é uma arte muito, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma régua. Todos os homens eram todos muito bem parados, assim, colocados num sentido muito bem operante. A gente não vê construções e corpos se balançando, corpos se movimentando. A gente vê uma simetria muito regrada, né? Os santos, aqui a gente vê Maria com o menino Jesus muito bem colocada, numa postura muito bem ereta, né? A gente vê também em volta dessas cabeças essas auréolas que mostravam o sagrado também. É como vocês já viram aquelas fotografias de famílias muito antigas que todo mundo ficava assim bem ereto, a família toda para fazer a fotografia. Parece muito isso, né? Essas fotografias mais antigas aí que a gente tem das famílias. A gente consegue observar cores mais pastéis, mais neutras, preto, marrom, amarelo, um pouco de azul. Então, tudo isso para transmitir também significados. E vocês estão observando que eu não estou trazendo o nome de nenhum pintor, de nenhum artista, porque na Idade Média o que importava não era o artista, não era o que ele pensava, o que ele achava, o que ele queria. Na Idade Média o que importava era o ofício, era a produção do artista. Né? Se a igreja mandava fazer isso, ele ia lá e fazia, mas pouco importava quem ele era, o que ele fazia. O que importava era o seu ofício, era a sua manufatura, né? A liberdade na arte, também citação de Chivers. Enquanto persistiu a ameaça de perseguição, a arte cristã foi discreta. Porém, quando Constantino adotou o cristianismo como religião oficial do império, os artistas se tornaram mais abertos a formas e imagens da antiguidade clássica. Tá? Aqui a gente tem uma das obras que eu mais gosto da Idade Média, que é São Pedro. Ela foi pintada entre os séculos 6 e 7 depois de Cristo. Essa citação de Chilvers diz o seguinte: nesse ícone muito antigo, Pedro é retratado como uma figura de autoridade. A imagem tem um formato comum em dípticos consulares, em que a condição do personagem apresentado era realçado pelas imagens de poderes superiores em círculos, aqui o Deus Pai, a Virgem e com o Cristo jovem sem barba. Então, é muito comum que em diversas pinturas da Idade Média, vocês vão ver a imagem central mais grande de um apóstolo, alguém da Virgem Maria, e em cima você vai ver
círculos menores com Jesus, com Maria, com outros santos aí, justamente para reforçar que essa figura da frente é uma figura sagrada, que ela está quase que sendo apoiada por essas outras figuras seculares que estão acima dela, tá? Aqui, novamente, nós temos... Aqui, essa obra, ela vem um pouquinho mais para perto do naturalismo. A gente vê um jogo de luz e sombra um pouquinho mais detalhado, a gente vê uma tridimensionalidade no rosto um pouquinho mais perfeita, né? Não é aquela figura... Nessas figuras anteriores aqui, a gente via mais algo mais chapado, né? Ainda meio bidimensional, mas aqui a gente já vê algo muito mais com profundidade. A gente vê que parece como se fossem construções atrás de Pedro. A gente tem que lembrar que ainda na Idade Média a gente não tem o uso da perspectiva, ou seja, se pensar o quadro com uma profundidade, as figuras de primeiro, segundo, terceiro, quarto plano e assim em diante. Isso a gente vai ver daqui a pouco no Renascimento, tá bom? Aqui a gente tem uma obra que, inclusive, está pintada na igreja aqui da nossa cidade, de Quedas do Iguaçu, que é a Santíssima Trindade do Antigo Testamento. É justamente essa imagem que está pintada, tá? Essa aqui nós temos Andrei Rublev, que pintou essa imagem em 1425. Então, a gente já tem aqui um nome de um pintor. Essa citação que eu vou ler, eu tirei do site universia.net. A Santíssima Trindade se baseia na história do Antigo Testamento, da visita de 3 andarilhos a Abraão e Sara, perto do bosque de carvalho de Manre. O título escolhido indica que o artista via os 3 personagens, que a princípio parecem anjos, como símbolos da Santíssima Trindade. O Pai está sentado à esquerda, o Filho está no meio, o Espírito Santo se encontra à direita. Visualmente, a unicidade entre eles é representada de diversas maneiras. Entre elas, as poses serenas e longínquas, as expressões brandas de meditação, a forma circular inclusiva dos olhares, o azul compartilhado das vestes e o bastão que cada um deles segura. Né? Muito interessante a gente ver isso aqui, porque a gente começa a perceber aqui novamente, lá no século XV, já em 1425, observem como é interessante, o corpo muito longo e a cabeça menor, né? Sempre a cabeça um pouco menor, mais singela, o nariz sempre muito longo, né? Muito interessante a gente pensar. Aqui a gente já tem uma construção de um espaço pensando numa perspectiva, né? Um pouquinho mais tridimensional, bem interessante. Aqui eu trouxe algumas características dessa pintura, tá? Que eu tirei do site universia.net também. O lugar vago em primeiro plano faz com que o espectador se sinta bem-vindo à mesa. Esse lugar vago aqui onde a gente está olhando, tá? A atmosfera de acolhimento ainda é reforçada pela harmonia e simetria visual da obra, tipicamente bizantinas. Isso ajuda o artista em seu objetivo de expressar as virtudes do amor e da tolerância, ao mesmo tempo que funciona como uma afirmação teológica sobre a unicidade da Santíssima Trindade. 1. Símbolos bíblicos. A casa retratada atrás do Pai é um símbolo do lugar da salvação eterna. A árvore atrás do Filho indica a árvore da vida, bem como a madeira da cruz, enquanto a montanha localizada atrás do Espírito Santo faz referência ao Monte Bator, colina onde o Espírito Santo apareceu durante a transfiguração de Cristo. Octógono oculto. Existe na pintura uma estrutura octogonal oculta estabelecida na base pelos ângulos do piso. Essa estrutura caracteriza que a arte bizantina o uso que a arte bizantina fazia da geometria. O octógono é disfarçado pelas curvas das auréolas e as asas dos 3 personagens, bem como das cobras e suas vestes. Sacrifício divino. A mesa se dobra como um altar em um cálice no meio que contém a cabeça do novilho sacrificial. Esse foi o animal que Abraão matou para celebrar com os visitantes e também uma referência ao Cordeiro de Deus, símbolo ligado à vida e à morte de Cristo, que abriu o caminho para a salvação dos homens. E o quarto, olhares em círculo. A angulação das cabeças e olhares dos 3 personagens se dirigem ao espectador em um movimento
circular anti-horário em torno da pintura. O círculo aberto, criado pelas 3 imagens, é perceptível ao espectador em um gesto de inclusão típico da arte bizantina. Então, olha que interessante. A partir disso, a gente começa a observar como que uma imagem tem uma profundeza de significados e toda a forma que ela é construída nos diz alguma coisa. Nos diz alguma coisa sobre a obra. Lembra que a gente falou na primeira aula? Toda obra de arte traz um conhecimento, traz uma mensagem. E é isso que nós tentamos interpretar aqui. É isso que nós queremos trazer aqui. Tá bom? Então, a gente consegue observar, a partir disso, que a Idade Média foi uma idade onde a igreja prevaleceu sobre a população, sobre o reinado, sobre toda a sociedade como um todo, e a gente conseguiu observar o que dessa pintura? Que é uma pintura que carrega ícones, símbolos religiosos, que carrega cores muito, muito neutras, muito opacas, e que assim a arte ela foi extremamente influenciada pelo seu tempo. Se nós morássemos na Idade Média e víssemos algumas obras dessa, nós iríamos conseguir entender toda a questão religiosa, toda a questão dos evangelhos, porque a imagem iria nos catequizar e nos ensinar. Bom, agora nós vamos ver um artista que está entre a Idade Média e o Renascimento, que é um dos meus artistas prediletos, que é Giotto, tá bom? Vamos lá. Giotto di Bodoni nasceu no ano de 1266 em uma pequena aldeia de Colle di Verspiano, província de Florença. Filho de camponeses, pastoreava ovelhas desde muito cedo. Em meio ao pastoreio, aos 11 anos, começou a produzir seus primeiros desenhos. Características da pintura de Giotto. Tá? A temática, essa citação eu tirei da escola Educação, tá? .com.br. A temática das obras de Giotto era voltada à representação dos santos da Igreja Católica, representados como figuras humanizadas, semelhantes a seres humanos comuns. As principais características das suas obras são... Peraí, essa tecnologia, né? Estilo naturalista, mesclando realidade e natureza, abordagem de eventos cotidianos em oposição ao tradicionalismo da arte medieval, presença de uma hierarquia, cada figura era representada de acordo com sua importância. Por exemplo, Jesus foi pintado sempre acima dos santos e maiores que os anjos. Os seres humanos são retratados com características próprias, mantendo a identidade e a individualidade. E valorização da figura humana. Aqui, para mim, a gente tem a obra primordial de Giotto, que é a Lamentação, pintada em 1303 e em 1304. A gente consegue observar aqui uma preocupação com a perspectiva muito maior que a gente vinha tendo até agora. A gente pode observar na primeira parte acima os anjinhos sofrendo com a morte de Cristo, né? Os anjos voando. A gente pode ver aquela árvore que Jesus é tanto replicada na Bíblia, né, tão famosa, que eu não vou lembrar agora, e abaixo nós temos alguma figura que não sei se é Maria ou algum apóstolo de Jesus Cristo lhe pegando no colo, e infelizmente, né, gente, Jesus morto ali, e a gente consegue observar que já se tem uma preocupação muito mais grande com o naturalismo da cena, mas ainda é pouca perspectiva, porque lá atrás tem como se fosse uma parede de mármore azul, né? Talvez ele quis representar o céu, mas não deu muito certo, né? Mas é até porque a preocupação deles não era transmitir o horizonte, o importante era transmitir o que estava em primeiro lugar ali na cena, né? Isso que era o importante. Essa citação eu tirei de historiadasartes.com. Este, com justiça, é um dos mais famosos afrescos da Capela Arena, pois poucas representações do tema alcançaram tal sentimento de comoção e pesar. Giotto lançou mão do confronto de dois rostos com o intuito de intensificar o efeito dramático. Aqui é a Virgem, sua face contorcida de dor,
que encara os olhos já apagados do filho. As outras figuras reagem de maneira diversas à tragédia. Algumas observam estoicamente enquanto os anjos, incapazes de conter sua angústia, dilaceram os céus com seu pranto. Muito interessante, né? Essa figura até me emociona muito, porque realmente é uma figura que demonstra o físico junto com o divino, né? E isso realmente dá para sentir o pranto dos anjinhos ali em cima chorando, né? Então, olha só, a gente tem essa noção de anjo que a gente tem hoje, de um ser alado, de um homem ou de uma mulher com asas, vem daí, foi aí as primeiras representações dos símbolos divinos, né? Muito interessante. Vamos lá, então. Mudando até de cor, agora nós vamos começar a falar sobre o renascimento. Até me sentei aqui para a gente começar a falar do próximo tópico, que é difícil ficar de pé, a gente cansa, né? Mas vamos lá, pessoal. O Renascimento foi um período histórico que aconteceu depois da Idade Média, tá? Muitas pessoas, inclusive, quando vão estudar a história ocidental, acreditam que o Renascimento foi um período onde a igreja parou de ser muito conservadora, parou de ter influência sobre o clero, sobre o povo, e isso, na verdade, é uma mentira. A igreja realmente decai muito na sua influência sobre a sociedade, ela não é mais o alvo principal, mas ela ainda tem grande influência sobre o homem e sobre todas as outras questões da sociedade, tá? É um erro a gente achar que não, porque tem, tá bem? É importante que a gente tenha essa noção. O Renascimento, ele é marcado por uma grande vistas à ciência, ao cientificismo. Agora, nós não temos mais uma visão teocêntrica, nós temos uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem está no meio de tudo aquilo que o homem investiga. Se antes a sociedade estava em volta do divino, da igreja, agora a sociedade está em volta de si mesma, do próprio homem, da investigação sobre o homem, sobre os fenômenos da natureza, sobre os fenômenos do próprio homem. Aqui na Idade Média se tem uma intensa investigação sobre a anatomia dos seres humanos, né? Sobre a questão das suas doenças. Aqui no Renascimento, coisas que antes se acreditava que seria castigo divino, né, que seriam o destino, agora, no Renascimento, o homem se vê perante as suas próprias escolhas. Agora ele começa a perceber que nem tudo que acontece no mundo é um castigo divino, e sim que na natureza existem manifestações naturais do próprio ciclo da vida, né? Então começa-se não pensar mais como a igreja pensa, mas sim o homem começa a andar com as suas próprias patas, digamos assim, com as suas próprias pernas. No Renascimento começa a se pensar muito e trazer muitos aspectos da cultura greco-romana, né? Tal como a investigação filosófica, a investigação mais científica dos fenômenos. Então, é muito importante que a gente pense que a igreja ela não acaba, ela só abaixa o seu poderio sobre o homem e o Estado, mas isso não quer dizer que ela não tem mais força sobre isso, tá bom? Vamos lá. Então, o Renascimento surgiu na Itália no final do século XIV e fim do século e acabou no fim do século XVI, XVII, tá? A gente tem que entender que quando a gente dá uma data, não quer dizer que o Renascimento começou exatamente nesse dia, nessa década. Não, as mudanças foram acontecendo aos poucos e alguém um dia resolveu falar que aqui começa o Renascimento, mas não tem uma data precisa. Quando a gente fala de história, a gente nunca tem uma data precisa das coisas. Claro, coisas mais recentes, coisas documentadas, a gente vai ter uma data fixa, mas quando a gente fala em período histórico, não acho que tem uma data certa, tá bom?
O início do período moderno no mundo, né? Então agora a gente tem o período, a Era Moderna, transferência do pensamento religioso para o pensamento científico mais racional, maior liberdade de expressão, né? Porque antes, na Idade Média, a gente tinha você não podia se expressar fora daquilo que a igreja acreditava, tá? Nós temos também o desenvolvimento de tecnologias. Quando a gente fala tecnologia, a gente tem que pensar que não é celular, tablet e Facebook e internet. Quando a gente está falando de tecnologias, nós estamos falando de ferramentas que revolucionam o próprio tempo, a própria existência naquele período. Então, a tecnologia para o Renascimento era, sei lá, eram novas ferramentas, eram novas formas de se fazer coisas que eram banais, né? A gente não tem um predomínio da Igreja Católica, como eu disse, por mais que ela ainda influencia, né? E nós temos o nascimento e ascensão da burguesia. Antes nós tínhamos o feudalismo, a sociedade era feudal, agora nós temos a sociedade comercial, uma sociedade burguesa, tá bom? Aqui a gente tem algumas características a mais que eu tirei do site todamatéria.com.br. O racionalismo, a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. O cientificismo, para eles, do Renascimento, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Individualismo, o ser humano buscava afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. Antropocentrismo, colocando o homem como suprema criação de Deus e como centro do universo. Classicismo, os artistas buscam sua inspiração na antiguidade clássica greca-romana para fazer suas obras. É muito interessante nós observarmos, do Renascimento um cientista que nós gostamos muito, que eu particularmente gosto muito, que é... Só um minuto. Mandou água na garrafinha de Prats, né? Quem nunca? Que é René Descartes. René Descartes é o pai da ciência moderna. Eu preciso só tirar uma dúvida. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora, para eu ver exatamente quando que Descartes nasceu. Pessoal, aqui é assim, eu vou pesquisando, eu vou falando, se eu errar eu já pesquiso alguma coisa, justamente para que vocês estejam sanados, tá? René Descartes nasceu em 1596 e morreu em 1650. Então, ele viveu entre os séculos 16 e 17, tá? René Descartes é um exemplo, mas ele é o exemplo típico de um homem do Renascimento. Por quê? René Descartes foi um cientista que deu argumentos, criou argumentos para dizer que o homem é composto de um corpo e de uma alma, que a mente existe sim, e ela é o que pode existir de mais lógico e racional dentro do homem, tá? René Descartes cria nessa época o que nós chamamos de método cartesiano, ou seja, René Descartes se perguntou como que eu posso chegar à verdade das coisas? Eu já fui tão iludido durante a história da minha vida inteira e que eu preciso criar um método, uma forma de todo ser humano se chegar à verdade pura e total. É aí que René Descartes cria o método cartesiano. Como que é esse método cartesiano? Observem o cientificismo por trás disso, o racionalismo. Para se chegar à verdade de alguma coisa, é preciso investigá-la em sua totalidade e em sua particularidade. Exemplo, primeiro, René Descartes pede que o ser humano, a pessoa que está investigando alguma coisa, divida essa coisa em diversas partes pequenas, estude cada uma delas para se obter a verdade, para se obter um resultado, depois junte essas verdades, junte esse resultado, para daí fazer uma síntese daquilo que ele está investigando para se tentar chegar à verdade absoluta das coisas. Olha que incrível, né? Então a gente vê com Descartes aí um exemplo do racionalismo, do empirismo não, do racionalismo do mundo.
tá? Características da pintura renascentista, vamos lá. Aqui eu tirei da historiadasartes.com. As principais características da pintura renascentista são perspectiva, arte de figura, do desenho ou pintura, as diversas distâncias e proporções que têm em si os objetos vistos à distância, segundo os princípios da matemática e da geometria. No Renascimento não tem outra coisa na pintura senão o uso da geometria, o uso da espacialidade e o uso da perspectiva. Agora, os quadros não mostram só o que tem em primeiro plano, mas o que tem atrás deles, os prédios, as paisagens, entre outras coisas, tá? O uso do claro e escuro. Pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra, esse jogo de contrastes reforça a sugestão de volume dos corpos, dessa tridimensionalidade, o que na arte egípcia e na arte medieval a gente não tinha, né? Salvo alguns casos da Idade Média. Porque eram pinturas chapadas, pinturas que os seres humanos, os objetos só tinham uma cor quase, né? E você não via um volume, não parecia que aquilo tinha vida, que aquilo saía da pintura. Agora, no Renascimento, a gente vai ter a preocupação com esse claro e com esse escuro. Os objetos têm mais vida, eles têm literalmente mais vida, eles têm mais volume. Realismo. O artista do Renascimento não vê mais o homem como um simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. E o mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente, não apenas admirada. Então, olha só, no Renascimento a gente não vê mais Deus como destaque, mas vê o ser humano como destaque. Mas o ser humano é destaque porque ele é a maior criação, a maior perfeição de Deus. Então, a pintura renascentista, ela não vai focar em desenhar santos e Jesus e Deus. Ela vai focar em pintar com muita realidade para se achegar à perfeição da obra de Deus, que é o ser humano. Olha que incrível isso, né? Inicia-se o uso da tela e da tinta a óleo, tanto na pintura, então a tinta a óleo aí começa o uso dela, surge ela aí, né? Tanto a pintura como a escultura que antes apareciam quase que exclusivamente como detalhes em obras arquitetônicas, tornam-se manifestações independentes. O surgimento de artistas com estilo pessoal, diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. A gente viu que agora o homem se destaca, a individualidade do homem se destaca. Portanto, é no Renascimento que a gente começa a ver o nome de diversos artistas surgindo por aí. Então, é Michelangelo, é Da Vinci, é Botticelli, né? Agora já se pensa o artista na pintura, né? Muito interessante. Vamos conhecer um dos, se não o mais famoso pintor do Renascimento, que é Leonardo da Vinci. Pintor renascentista, foi pintor, cientista, anatômico, inventor, entre tantas outras profissões que ele teve. Essa citação eu tirei do infoescola.com. Da Vinci foi um artista cuja genialidade despertou a curiosidade por quase tudo na natureza. Foi um dos primeiros a sondar os segredos do corpo humano e o desenvolvimento dos afetos do útero, dissecando cadáveres. Observou o voo dos pássaros e insetos, o crescimento das plantas, as formas, sons e cores da natureza, que por sua vez dariam base à sua arte. Além disso, dedicou-se a escrever da direita para a esquerda, de maneira que suas anotações só poderiam ser lidas refletidas num espelho. E foi inventor de uma técnica que os italianos chamaram de sfumato, que consistia em fazer com que uma forma se misturasse a outra por meio de contornos embaçados e cores suaves. Sabe aquela cor que vai indo quase como se fosse um degradê, que uma cor vai se misturando à outra? Foi Da Vinci que criou, tá? Leonardo da Vinci recusava-se a entregar uma encomenda de um quadro enquanto não tivesse satisfeito com ela. Como inventor, criou centenas de objetos de hidráulica, cosmologia, geologia, mecânica, música e audaciosos projetos de engenharia.
Na década de 1960, em Madrid, descobriu-se mais de 700 páginas de desenhos sobre aviação, arquitetura e engenharia mecânicas datadas em 1491 e 1495. Muito embora a maioria de seus projetos nunca tenha saído do papel, é inegável sua contribuição para as ciências. Para quem não sabe, Da Vinci criou o protótipo do primeiro helicóptero e do primeiro tanque de guerra, tá? Foi ele que criou, para vocês verem o quanto esse cara foi assim, do caramba mesmo, né? Aqui uma das obras que eu mais gosto do Renascimento, né? Que é de Da Vinci, é a Anunciação, é um óleo sobre painel, pintado por Leonardo da Vinci entre 1472 e 1475. Parece que essa obra é muito grande, mas na verdade ela tem 98 centímetros por 217 de dimensão. Olha só, aqui a gente observa, enquanto na pintura egípcia e na pintura medieval, que só estariam esses anjos pintados. Agora, Leonardo da Vinci tinha uma preocupação com a perspectiva. Observe que a gente tem o primeiro plano com esse anjo, né? Não sei ali se seria Maria, o que seria, né? Lá para trás nós temos o muro do prédio, lá atrás nós temos a floresta, lá atrás nós temos as montanhas. Então, olha a preocupação com a perspectiva, com a realidade desse naturalismo. Era um naturalismo ferrenho, muito bonito mesmo. A localização original e o comissionamento desse trabalho são desconhecidos. Foi pintado na época em que Leonardo ainda estava na oficina de Verrocchio. Chegou a Uffizi em 1867 da sacristia de São Bartolomeu e Monteliveto, fora do portão de São Fridiano. Já se nota a atenção cuidadosa às mudanças atmosféricas da paisagem que serão desenvolvidas pelos artistas em trabalhos posteriores. O trabalho deve ser visto de baixo e da direita. Desse ponto de vista, certos detalhes entram em alinhamento adequado, como as pedras angulares do edifício e o escorço do braço da Virgem e púlpito. Essa citação do Google Arts and Culture. Então, a gente observa que a pintura de Da Vinci tinha até alguns segredos para você olhar, né? Tinha até alguns segredos para você observar. Aqui nós temos talvez a segunda pintura mais famosa de Leonardo da Vinci, que é a Última Ceia, pintada em 1495 e 1498. Nessa pintura aqui, nós temos Cristo com os seus apóstolos, né, na Última Ceia de Cristo, uma passagem bíblica. A gente observa que ainda no Renascimento há um uso de passagens bíblicas, né? E a gente consegue observar, pessoal, se vocês derem um Google, vocês não vão acreditar em quantos mistérios, em quantas teorias da conspiração existem sobre esse quadro. E já foi tema de livro, já foi tema de ficção, de documentário, porque aqui se tem muitas... inclusive, um dos mistérios é o seguinte, se você botar um ponto, uma nota... eu não sei explicar muito bem porque eu não sou da área da música, mas se você observar a cabeça e a mão de cada um desses apóstolos, você vai conseguir observar uma nota musical em cada cabeça e mão, eu acho que é. Se você dispor uma nota musical em cada localização da mão e da cabeça desses dispostos e tocar essas notas musicais, vai sair uma música. Que vocês podem procurar no YouTube, que tem lá para vocês ouvirem. Coloquem lá, música encontrada na Última Ceia. Vocês vão achar, assim, incrível. Porque a gente não sabe se foi a intenção de Leonardo da Vinci criar uma música, enfim. Tem outras teorias que dizem que alguns dos apóstolos não são os apóstolos aí, que seriam outras pessoas, enfim. Tem muito mistério. Aqui a gente observa o uso da perspectiva que Leonardo, não sabemos se foi essa técnica, mas a gente observa como é muito perfeito. Cada pontinho da mesa indo para a cabeça de Jesus, cada alinhamento da estrutura arquitetônica da imagem indo para a cabeça de Jesus como centro, como aquele que é o principal. Olha como é uma perfeição incrível, muito científico, geométrico, muito espacializado de uma forma assim
contundente, muito lindo. Essa citação aqui eu tirei do site istoé.com.br. A última ceia contém várias ilusões ao número 3. Na arte católica, 3 representa a divindade ou a Santíssima Trindade. Existem 3 janelas, os apóstolos estão em 3 grupos e Jesus tem uma forma triangular. Também se teoriza que a última ceia é uma representação do sistema solar e do zodíaco. Cada apóstolo reflete a característica dos 12 sinais. Por exemplo, Cristo é o sol iluminando a cena com a luz divina. Judas representa Escorpião na posição de Marte, um sinal de morte. Músicos especularam que a verdadeira mensagem oculta em Última Ceia é, na verdade, uma trilha sonora que o acompanha. Em 2007, o músico italiano Giovanni Maria Pala encontrou 40 segundos de uma canção sombria, usando notas supostamente codificadas a partir da obra de Da Vinci. 3 anos depois, a pesquisadora do Vaticano Sabrina Sforza Grazia traduziu os sinais matemáticos e astrológicos da pintura em uma mensagem de Leonardo da Vinci sobre o fim do mundo. Ele afirma que a última ceia previu um dilúvio apocalíptico que varrerá o globo em 21 de março a 1 de novembro de 4006. Olha que brisa! Olha que mistério! É tanta coisa que você fica assim, você não acredita, porque é realmente surreal, né? O quadro mais famoso de Leonardo da Vinci é a Mona Lisa, tá? Aqui eu tirei essa citação do Wikipedia. Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda, ou ainda Mona Lisa del Giocondo, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. Sua pintura foi iniciada em 1503 e é nessa obra que o artista melhor concebeu a técnica de esfumato. A Mona Lisa, não tem o que a gente dizer, também vários mistérios envoltos dessa pintura, vocês podem dar um Google, um YouTube para pesquisar, né? Se diz até que a Mona Lisa seria o próprio Leonardo da Vinci, a gente consegue observar como essa pintura é quase esfumaçada, né? Como ela é uma pintura, assim, que tem literalmente a técnica do esfumato, como se ele tivesse, assim, esfregado a pintura para se misturar as cores. A gente vê uma preocupação com a perspectiva aqui também, e muitas pessoas acham que a Mona Lisa é muito grande, mas ela é, tipo, assim, 40, 30 centímetros de comprimento. Ela é bem pequena, tá? Aqui se tem, por exemplo, mais um uso da geometria sagrada que Leonardo da Vinci teria usado na Mona Lisa, tá? Essa citação eu tirei de super.abril.com.br. A composição está perfeitamente de acordo com o que os matemáticos e artistas chamam de proporção áurea, que é uma proporção de Deus. Esse foi um dos truques de Da Vinci para que a Lisa pareça estar sempre nos encarando, independentemente de onde a gente veja ela. Se você ir para a direita, você pode de esquerda para baixo, para cima, a Mona Lisa está com os olhos fixados em você. Olha isso. Essa é uma das obras mais lindas de Leonardo da Vinci, na minha opinião. É do início da carreira dele como pintor. Se chama O Batismo de Cristo, pintado em 1472 e terminado em 1475. Aqui a gente vê um estímulo triangular também. Eu vou até riscar aqui para vocês, que é muito interessante da gente ver. Não. Aqui a gente consegue observar. Olha aqui. Tem um triângulo, novamente o número 3, muito bem exemplificado nessa pintura. A mesma coisa se a gente fazer de baixo para cima. Olha só. A mesma coisa, tá? É tudo uma perspectiva. Cristo foi pintado dentro de perspectivas, dentro de truques, que assim a gente fica bobo quando a gente observa. Assim, é realmente muito lindo, muito bonito de se ver, muito bonito de se estudar, e é isso aí que a gente gosta de saber também dos mistérios que cercam as pinturas. Pessoal, muito obrigado por estarem presentes nessa terceira e penúltima aula, onde nós conhecemos as obras da Idade Média e as obras do Renascimento também, conhecemos um pouco sobre a história da arte, a história, né, como um todo, e eu peço para vocês que, por gentileza, compartilhem,
deem curtida nesse vídeo, comentem muito, enviem para os seus amigos. Caso vocês queiram os slides dessas aulas, por gentileza, por gentileza, por gentileza, me mandem um e-mail para joaopedrodilima10@hotmail.com ou comentem aqui embaixo na caixa do YouTube de comentários que eu posso enviar os slides para vocês também. Pesquise mais, corram atrás de notícias, corram atrás de fontes confiáveis, por gentileza, e vamos estudar mais artes, que é isso que a gente quer. Um beijo e até a próxima e última aula, onde a gente vai ver o século XX dentro das artes, tá bom?